Como ajudar quem não quer ser ajudado? Você, talvez esposa, esteja se fazendo essa pergunta, ou pai, que quer sim o melhor para o seu filho, mas vê que ele não tá afim. Isso pode ser a inquietação do seu coração agora. E se você quer saber a resposta para essa pergunta, então fica para depois da vinheta que a gente vai realmente discutir isso agora. Boa noite. São 8 horas da noite aqui em São Paulo. Mais uma sexta-feira que a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que pode ser dureza, pode ser uma barra para quem está assistindo a gente. E para começar, se você gosta desse tipo de tema, se esses assuntos agregam na sua vida, se você é edificado quando escuta essas coisas, por que você ainda não nos segue? Por que você ainda não segue a Telmídia? Clica no botão de se inscrever aqui embaixo, isso é um feedback pra gente de se o nosso conteúdo tá realmente sendo importante pra você. E aí, já é bom porque você vai começar a receber esse conteúdo com mais frequência. A gente tá aqui toda sexta, mas a Telmídia tem outros conteúdos, outros programas que podem sim fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família. E aí, eu queria conversar com as pessoas agora que talvez estejam pensando em fazer uma coisa especial. Uma gravação na igreja, talvez você queira gravar uma aula, talvez você queira gravar um podcast, alguma coisa, uma pregação do seu pastor, e você não sabe bem como fazer isso, né? É difícil achar alguma coisa um pouco mais profissional, um conteúdo, não um conteúdo, mas um material para fazer isso ficar genuinamente bom. Então, eu queria recomendar para você os Estúdios Comev. Nós estamos aqui toda sexta-feira à noite, e isso aqui agrega muito em questão de qualidade para a sua produção. Eu tenho certeza que você não vai ficar nem um pouco desapontado com o trabalho deles aqui. Mas se você talvez tenha alguma dificuldade para chegar até aqui, o estúdio fica em São Paulo, talvez você não consiga chegar, a Comev pode ir até você, entregando todo o material, toda a qualidade e dedicação que eles entregam pra gente aqui do Vida Pura. Mas agora, Davizão, mais uma sexta aqui. E esse é um assunto que eu acredito que dói em muitas esposas, principalmente, né? O Vida Pura no Instagram tem falado muito com as esposas. Sim. E a gente vê essa preocupação em muitas delas. Pô, eu quero ajudar. Eu quero que ele procure ajuda. Eu vejo o tamanho do problema dele, mas ele não vê. Sim. E pensando nisso, até conversando, a gente tava falando do que Jesus fala em Mateus 7, no Sermão do Monte, no versículo 6, que pode ajudar a acalmar o coração de muita gente que passa por isso. Jesus vai dizer: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Cara. Na verdade, assim, né? Esse é um texto um tanto pesado, mas ao mesmo tempo acalma, no sentido de que Jesus está querendo dizer, olha, não se desgaste com pessoas que não querem se desgastar. Isso, então, Jesus está fechando a porta e dizendo, olha, não tem solução. Não faça nada por não, ele. Porque ele é o Deus do impossível, né? Uhum. Para Deus nada é impossível. Jesus só está dizendo, olha, o seu coração, ele precisa de fato estar no lugar correto, suas intenções. E quando você tenta ajudar alguém que não quer ser ajudado, que não toma atitude, você se desgasta. E muitas vezes de uma forma destrutiva e até desanima e desiste, né? Uhum. A gente poderia, de uma forma insensível, talvez dizer, olha, meu irmão, não tem o que fazer, né? Pô, só tem agora... O que podemos fazer? Mas, não. A questão é o seguinte. Você quer ajudar? Tem um caminho para isso. E esse caminho inclui o fator também de entender que o seu esposo, no caso aí desse contexto, seu esposo, ele não é o único prejudicado por essa realidade do pecado sexual. Quando um pecador sexual, ele, enfim, decide viver essa vida, ele não destrói somente a si. Isso traz feridas para o coração das pessoas ao redor dele. Se é um homem casado, traz feridas para o coração da esposa.
Se eles têm filhos, isso marca também a vida dos filhos. Eu sou, cara, alguém que... eu sou filho de pais separados e de um casamento que também foi destruído por conta da imoralidade sexual. Então, desde criança eu sei os efeitos disso. E eu sou um cara marcado também pelo pecado sexual, porque fui também um cara escravo disso. Sim. Entendeu? Então, assim, nós sabemos, ninguém aqui está negando essa realidade. Mas o que a gente quer que você entenda, através dessa fala de Jesus, é entender que, peraí, eu sei que você quer ajudar. Só que se você ficar se desgastando em tentar fazer com que ele faça o que só cabe a ele fazer e ele não faz, o marido, você vai se desgastar do jeito errado para o objetivo errado. Sem entender que esse problema não afetou só ele, afetou você também. Se afetou você também, significa que você também precisa de ajuda. Perfeito. Então você tá lá, em vez de buscar ajuda para si, você tá lá querendo ajudar alguém que não quer ser ajudado. E aí nessa conta, sabe o que acontece? Temos duas pessoas que estão sem ajuda. O homem que não quer ser ajudado e a mulher que quer só ajuda só pro homem, como se o problema tivesse afetado só ele. Não afetou ela também? Por que ela tá buscando ajuda pro marido? Justamente porque o coração dela foi ferido. Se o coração dela foi ferido, quando a gente tem um machucado, A gente precisa de um band-aid, um curativo. a gente precisa de cura. Muito mais até profundo do que o band-aid, que vai só... É uma cura cobrir, superficial, né? A gente precisa de viver também um processo. E o Vida Pura, o programa de renovação da mente, ele não existe só para o tratamento, acompanhamento, enfim, restauração de viciados em pornografia. Nós estamos, desde 2016, ajudando na restauração de famílias, de pessoas solteiras também, enfim, na restauração de almas. Almas marcadas pela imoralidade sexual. Não só homens viciados em imoralidade sexual. Não só mulheres viciadas em imoralidade sexual. Mas almas, famílias, cara. Há 9 anos já. Então, os filhos também precisam. Então pensa, às vezes a mulher tá lá, batendo na porta do Vida Pura, porque ela quer que o marido seja ajudado. O marido não quer tomar atitude. O marido não quer tomar atitude. Mas ela, aí por isso, então ela volta atrás e também não entra. Então ela não busca ajuda para ela, né? Porque ela tá lá fissurada, obcecada, buscando de fato, de forma legítima, claro, ajuda pro marido. O marido não quer tomar atitude, mas aí ela não busca para ela e ela também não deixa de viver o processo que vai restaurar as feridas dela, a forma como ela lida com Deus, com o marido, consigo mesma, e também vai preparar ela como mãe para ajudar, inclusive, orientando os filhos dela para que no futuro eles também não sejam pessoas marcadas pela imoralidade sexual. Perfeito. Então essa pessoa, a gente colocou nesse da esposa, né? Mas sei lá, o pai, talvez até o marido, porque a gente tem casos de que a esposa é viciada. Sim. Essa pessoa, ela tá tão focada em fazer com que o outro perceba que precisa de ajuda, que ela não repara que ela está sendo ferida e ela também não busca ajuda para as feridas dela. Então, acho que é um ciclo. É um ciclo que não acaba. Um está machucando o outro e esse que está sendo ferido também não procura ajuda e fica cada vez mais ferido. Isso. Então, quando Jesus fala, não deem o que é sagrado aos cães, não tirem suas pérolas aos porcos, né? Caso contrário, estes pisarão e aqueles voltando contra vocês os despedaçarão. A aplicação nesse contexto, no sentido de, olha, você está se desgastando, entregando o ouro para um porco que não quer nada com nada. E porco, cara, é assim, você pode lavar ele. Por natureza, ele vai voltar para a lama. Então, ou seja, enquanto ele de fato não viver uma restauração, ele não vai mudar. Ele não quer mudar. É da natureza dele. Mas e você? Beleza. Como ajudar quem não quer ser ajudado? Se ajudando. E é por isso que Jesus diz nos versículos anteriores, cara, Jesus fala algo muito interessante. Ele fala assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Né? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse é um texto muito mal interpretado também, cara,
Que é um texto que todo mundo usa pro tal do não julgueis. Isso. Né? Ah, tá vendo? A Bíblia fala pra eu não julgar, né? A Bíblia tá falando pra você cuidar da sua vida. E Jesus não tá querendo dizer que eu não posso tirar o cisco do olho do meu irmão. Jesus só tá dizendo que antes de eu querer tirar o cisco do olho dele, eu preciso ver a trave que também está no meu. Será que não tem coisas que você também, esposa, precisa tratar no seu coração? Então você, olha só, muitas esposas param a vida, param o processo delas com Deus. Poxa, o processo de santificação, Vitor, ele é para todos os pecadores, cara. Todos nós vamos ter alguma coisa que vai precisar ser tratada e resolvida e restaurada na nossa vida. Ao longo da vida toda, até chegar o dia que seremos perfeitos na glória com Cristo. Até lá, aí a mulher para o processo dela de restauração nas questões dela. Ou o marido, que tem a mulher viciada, enfim, o pai, enfim. A pessoa para o processo dela, aí ela não se ajuda, ela não busca ajuda e restauração naquilo que é para ela, porque ela está se desgastando buscando para o outro. Sim. Eu li até em um livro uma vez um relato que é muito bom para exemplificar isso. Fala, é uma esposa que ela também tem um marido viciado, e o marido, ele chegou a ser adúltero e tal, e ela vivia tentando uma forma de trazer ele para a igreja, fazer ele se arrepender, e ela achava que o esforço dela ia ser recompensado com isso, ao ponto de que ela vivia focada nele, e esqueceu de cuidar do lado dela. Aí, esse relato conta um momento em que ele consegue atrair ela para a sujeira dele, ao invés do contrário. Exato, cara. Exatamente, cara. Exatamente. Cara, o que tem de histórias de esposas que buscam ajuda para os maridos, não porque querem um marido restaurado segundo o caráter de Cristo. Elas, no fundo, a motivação, né, é ter um marido para ela. Porque no fundo também a ferida no coração dela, porque ela não se sente suficiente como mulher na cama e fora da cama, e por isso os maridos procuram outras mulheres fora. Sim. Seja por vídeo ou fisicamente. Ou seja, você vê que então o marido peca porque está com motivações egoístas. E a mulher busca ajuda para o marido viciado em pornografia também por motivos egoístas. E aí o que acontece? O que vai dar? Ela percebe que ele não toma atitude, ela, para se sentir então suficiente, amada por ele, ela decide abrir as concessões que ele quer, porque ele quer reproduzir na cama com ela aquilo que ele vê no vídeo. Então ela decide, tá bom, é aquele negócio, se eu não posso com o meu inimigo, então vou me render a ele, vou me juntar a ele, vou fazer o que ele tá fazendo. Não que o marido é inimigo da mulher, mas eu creio que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Né? Então, olha só, tudo por conta de motivações erradas. Exatamente, cara. Então, olha só, você tá vindo buscar ajuda porque seu marido é um idólatra. Mas você também é uma idólatra. Só não da mesma coisa. Só não do mesmo ídolo. Jesus tem muito mais pra você do que simplesmente o seu marido restaurado. Amém, mano. Ou a sua esposa restaurada, o seu filho restaurado. Então, Jesus nunca disse pra você não tirar o cisco do olho do seu marido. Porque se você ama ele, você vai querer tirar o cisco, cara. Cara, você é meu amigo, cara. Pois é. Você é meu irmão. Se eu vejo que você tá aí incomodado com um cisco no olho, aí tá quase ficando cego porque o cisco vai furar teu olho, eu vou querer tirar. Só que como é que eu vou tirar se eu também tô lá? Entendeu? Como é que dois cegos se ajudam? Como é que dois cegos se ajudam? Então, como ajudar quem não quer ser ajudado? Se ajudando. Boa. Cara, pra terminar, quero dizer uma coisa pras mulheres. Existe um dado de que 60% das mulheres que procuram o Ministério Vida Pura, buscando ajuda para os seus esposos, 60% delas que estão vivendo o programa, elas entraram a princípio sem os maridos, porque os maridos não quiseram entrar. Muitas delas, cara, vivem até a bênção depois de ver os seus maridos entrando pro programa. E por quê? Justamente porque eles ficam constrangidos com o testemunho da mulher que também passou a ser restaurada, porque ela entra para viver o processo como esposa, é tratada nas feridas dela, ela percebe as idolatrias do coração dela, ela é restaurada na visão de si mesma, do marido, do casamento, dos filhos, da casa, do lar, dos ministérios, mas acima de tudo de Cristo.
E a mente dela é renovada. E aí o marido olha aquilo e fala, caraca, Eu quero também. que mulher é essa? Entendeu? E entra também. Eu não tô falando isso pra, de novo, a mulher, então tá bom, então eu vou entrar, porque aí o meu testemunho depois vai mudar meu marido. Porque, de novo, você tá com a motivação ainda no seu marido. Né? Isso não é uma garantia, claro. Tem casos de mulheres que entraram e viveram todo o processo e o marido não entrou depois. Sim. Mas ela mudou. O marido não mudou, mas ela mudou. Então é aquilo. Como ajudar quem não quer ser ajudado? Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Mas você pode se ajudar. E aí, os frutos, os resultados da sua transformação são... Não tem como a gente prever. Porque vai muito além da nossa imaginação. Porque está dentro dos propósitos e desígnios eternos de Deus para cada um de nós. Amém. Glória a Deus, mano. Eu sou muito edificado pelas conversas que a gente tem aqui. Eu espero que você que esteja nos assistindo também seja. Essas conversas aqui me levam sempre levando para casa, pensando sobre o que a gente conversou, o que foi resolvido. E eu espero que para você também seja dessa forma, que essas conversas não parem só como conversas, coisas que você ouviu, mas que possam se tornar aplicações. Porque é assim que você vai edificar a sua casa, como esposa, como pai, como filho. Essa é a forma. Você precisa praticar o que você escuta. Não só ouvir de forma, sei lá, como uma coisa que passou aqui. Então, eu já insisto mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal da Telmídia para ter conteúdo cristão na sua casa todo dia. E não só no conteúdo do canal do YouTube da Telmídia, mas também nos streamings da Telmídia, para que você possa ter isso na sua casa constantemente, para edificar a sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, para que todos possam sempre estar ouvindo o que Deus tem para eles, que é sempre o melhor, e a gente sabe disso. Agora, se você está precisando de ajuda, se você precisa talvez conversar sobre isso, tira dúvidas. Quem sabe até você tenha olhado e dito, eu preciso de ajuda, eu preciso ir atrás de ajuda, para quem sabe poder ajudar, ou porque eu realmente entendi que eu preciso ser ajudado. Então, você pode entrar em contato com a gente pelo @Ministério Vida Pura. Mas se você preferir um contato um pouco mais pessoal, você pode falar comigo no @VictorCBonfim e com o Davi. @davidonascimento.mvp. Perfeito. E assim, quem sabe a gente não pode te ajudar a viver essa restauração que Deus quer para sua vida. E talvez essa restauração se estenda para a vida dessa outra pessoa, porque Deus pode fazer até o impossível. Tendo isso em mente, eu queria te desejar uma boa noite e dizer que nós somos o Ministério Vida Pura e nós não desistimos da santidade.